Olá, tudo bem com vocês? A dinâmica do corpo, a tão famosa participação do corpo no golpe. Quão importante é esse elemento dentro da sua potência e velocidade? Nós vamos trabalhar isso no vídeo de hoje. Meu nome é Rodrigo Souza e você está no Karate Flame. Bem, a dinâmica corporal ela tem vários elementos, como nós já trabalhamos nos outros vídeos, nós temos várias partes importantes do nosso sequência da técnica. Isso vem desde a preparação inicial, que vem a pré-dinâmica, que nós temos a ativação muscular, que vai desde a respiração também, que é o nosso princípio aqui adotado, é expirar no início da técnica abruptamente, rapidamente, com um corte. E aí transferir essa energia que nós iniciamos, uma energia potencial, ao longo de toda a técnica, e através dessa pré-dinâmica que se inicia, na verdade, juntamente com a dinâmica corporal, ela auxilia o início da dinâmica corporal, é que nós vamos fazer a dinâmica corporal em si trabalhar. Mas é importante saber a diferença entre dois pontos. A dinâmica corporal não acontece ao mesmo tempo da força, no caso do karatê que nós estamos aplicando aqui, né? A técnica que nós estamos trabalhando, o karatê tradicional, que serve também para outras entidades também. Então nós temos aí a dinâmica do corpo, ela inicia justamente ali na pré-dinâmica, no mesmo tempo do início da técnica, vai ao longo de toda a técnica e no ponto de impacto nós já trocamos para a força, para o poder, para a potência. Então quando nós fazemos essa troca, é justamente uma somatória de forças, não é simplesmente eu paro uma coisa e vou transferir para a próxima. Nós fazemos uma somatória. Eu faço a pré-dinâmica, a dinâmica corporal juntas, adiciono com a minha força, e aí eu vou ter o resultado final, que é assim a energia gerada ali, energia destrutiva, no caso do Ki da finalização. Então nós vamos trabalhar essa questão da dinâmica do corpo um pouco mais direta, né, na prática, para vocês entenderem por que a dinâmica do corpo é tão importante, tão vista, tão trabalhada em tantas entidades. Então nós temos aqui a dinâmica do corpo, essa participação do corpo, basicamente lembrando que ela começa em um movimento harmônico que se inicia na pressão do piso. É uma pressão do piso que vai te devolver energia de reação, que ela vai ser durante toda a técnica, finalizando ali na força. Então esse movimento é essencial que tenha uma pressão no solo. A pressão inicial no solo não é feita com só um flexionar de pernas, e sim uma abrupta ação no solo. Por isso que a pré-dinâmica é tão importante, porque não há um movimento só isolado para o solo, para você poder gerar o movimento seguinte. Vou dar um exemplo de Ryan Shodan, por exemplo. Vamos falar de kata, por exemplo, Ryan Shodan. Você faz o início da pré-dinâmica trabalhando naquelas costelas, que aí já é também a dinâmica corporal. Na hora que eu saio, o meu pé já saiu. Então eu já comecei o meu deslocamento para poder fazer a força básica, que também é totalmente relacionada com a dinâmica corporal nesse caso, que é a rotação. Então eu faço nesse caso a rotação inversa, que é a rotação que vai e volta, nesse sentido. Então, no Ryan Shodan, se eu não fizer um movimento rápido no início, eu não consigo sair. Existem entidades também que nós fazemos a flexão para depois sair, mas eu não gerei a dinâmica do corpo com esse princípio de pressão no solo inicial. Assim como para frente o Gedambarai, se eu flexionar para depois ir Gedambarai, eu isolei as forças, isolei o trabalho que não estamos fazendo, o trabalho básico de compressão. Como eu disse, mais para frente nós vamos trabalhar esse princípio da compressão, da expansão e qual a diferença da compressão e da contração, que basicamente a compressão trabalha muito gerar energia potencial, sendo que a contração muscular em si tem a ver com essa abrupta contração no final da técnica, que é mais relacionada à finalização, ao Ki, à explosão, ou seja, à força, ao poder. E a compressão tem a ver com esse trabalho de módulo que nós temos que fazer no início da técnica. Obviamente vocês têm uma contração muscular em vários pontos da técnica, você tem essa questão de você comprimir, de você fazer um trabalho muscular, mas nós chamamos na terminologia de acionamento muscular para facilitar
o entendimento, a intenção, porque o Karatê começa nessa parte mental, na parte de entendimento da técnica. Se você entender como fazer, fica fácil depois para nós trabalharmos os exercícios para a parte prática. Tanto é que nosso foco aqui nesses vídeos é justamente você trabalhar aumento da potência da velocidade. Então você precisa primeiro entender a teoria, aplicar na prática e você sim, com o entendimento do corpo, você começar a entender os princípios nessa evolução técnica, nesses princípios que nós estamos fazendo. Tá? Então vamos lá, dinâmica do corpo. Nós temos essa questão do início da técnica, vamos dar exemplo. O exemplo básico, clássico que nós estamos repetindo na maioria dos vídeos é o Oizuki. Então nós temos a dinâmica corporal, se é deslocamento. Eu não posso fazer o deslocamento isolado, que eu já falei, que a perna vai, depois você faz o Uzuki. Você tem a respiração inicial, desloquei e faz o Uzuki para frente. Então, para ter a dinâmica corporal, eu tenho que ter a ação do corpo inteiro, e uma palavra que nós enfatizamos hoje é a harmonia. Então, para ter a harmonia no golpe, você precisa que o corpo inteiro trabalhe. E para o corpo inteiro trabalhar, nós falamos em umas outras oportunidades também, não há uma movimentação só isolada de alguma parte do corpo, como a perna. A perna não sai e o braço sai separado. Geralmente é mais fácil de entender quando você faz um movimento contínuo de defesa, como o Sotoke, por exemplo. Quando você faz o Sotoke, quando você é iniciante, nós ensinamos um Sotoke, que é uma técnica para iniciante um pouco mais complexa. Você faz a preparação, depois vai a perna, depois você vai a defesa, você faz o início do Karatê. Mas o certo é você, com esse princípio de dinâmica corporal, você faz a respiração e o movimento contínuo acontece sem uma pausa. Tá? O principal agora é não ter pausa. Expirou, eu faço ele continuamente. Então, para treinar a harmonia, é importante você dar continuidade ao movimento. O exercício agora é tentar fazer isso em continuidade, em forma harmônica. Então, procurem fazer todo o movimento de defesa básico, o Chukei Nambarai, Sotoke, por exemplo. Vamos fazer à frente. Então, Agyoke, por exemplo, até Agyoke, quando o movimento com o Oizuki e Agyoke, nós temos que manter a mão na posição prévia, nós vamos segurar, o certo é segurar aí a perna. Ao invés de segurar, eu faço um movimento elástico, faço um movimento como se fosse um arco e flecha. Expiro, pressiono ao contrário, depois eu elevo para frente. Eu exagero o movimento agora inicial para entender. Então eu faço um movimento de elástico para depois soltar. É como se eu tivesse, não é para fazer, mas é como se eu estivesse esticando para depois soltar. E aí a minha intenção, que também vamos trabalhar a intenção mais adiante, é como se eu estivesse sendo puxado pelo lado contrário. Então, o lado que eu não vou bater o lado esquerdo, o lado que eu vou bater o direito. Então, eu sou puxado pelo lado esquerdo para depois soltar o lado direito. Então, eu faço respirar, eu solto isso mais rápido, porque não tem uma pausa no movimento da preparação. É quase como um Uzuki nesse sentido. Então, você faz assim. Aí o próximo, mesma coisa. Quando você faz um Agyoke, você faz aqui embaixo, puxa, e você vai Agyoke acima. Então, quando você faz aqui embaixo, estica, vai a perna embaixo, empurra ao contrário, depois sobe, elevando o Agyoke acima. Então, você tem esse trabalho inverso. Estica embaixo, vai a perna de baixo, ao mesmo tempo, empurra, relaxa um pouquinho e vai acima. Esse trabalho inverso é muito importante para trabalhar a dinâmica do corpo e trabalhar essa questão da harmonia e principalmente aumentar a sua potência. Porque se você só vai isolado, é uma força. Até o máximo que eu tentar fazer. Agora eu faço um pouco mais, aumenta, tá? Então vocês tentem fazer esse trabalho elástico com todas as defesas. E aí, as isoladas, digamos assim, que são não só defesa, mas soco, como Agyoke, você faz dessa forma. O Uchuke, você já faz, no caso do Karatê tradicional, quando nós estamos trabalhando eixo, costela, nós fazemos fechado, como Kitei, por exemplo, isolado à frente, nesse sentido da costela. Então você não tem pausa, você não tem parada. 1, 2, 3, não, faz tudo junto.
perna baixa. Também, Guidambará é a mesma coisa. O Guidambará ele sobe, desce, vai à frente, gira no eixo. Sobe, desce, vai à frente, gira no eixo. Mesma coisa, tá? Chutou o quê? Então não chutou o quê? Vai e gira no eixo, ok? Voltando então nessa questão da dinâmica, vocês viram exercícios para manter golpes com harmonia, ok? Você fazendo rápido no início, lento toda a técnica, isso já tem no trabalho da respiração, mas focado agora na harmonia. Você trabalhar todo o movimento continuamente, sem ter nenhuma pausa de nenhum membro. Não tem nenhum membro do corpo, nenhuma parte do corpo que vai ficar paralisada. Vou dar um exemplo, uma dica, inclusive num movimento que você não há um movimento de Trivandati. Aí sim, por exemplo, a base não vai se movimentar, porém você tem uma vibração do quadril, uma defesa de Haishu, que, por exemplo, você está aqui no Muteki, ou no Rengodan, na verdade, ou Basaidai. Você tem o Rengodan Guidambará e você trabalha não só o braço isolado, como vibração no quadril na intenção do lado de lá. Ou seja, então a intenção é girar a favor, depois voltar contra o que a gente chama de rotação inversa, que nesse caso é o trabalho de rotação, mas o que seria inversa? É ao contrário da técnica, como tem no Guidambará, que nós fazemos nesse sentido. Existem vertentes que falam de fazer a favor, mas nós trabalhamos aqui o princípio de rotação inversa em alguns casos. Nesse caso, maioria, na verdade, de defesa. Nesse caso, o Guidambará, nós trabalhamos vai e volta e pressão. Então vai. E sai pressão aqui. Por exemplo, mesma coisa aqui, então você pode trabalhar os dois lados, ele joga o lado contrário, vai cruzando e vai jogar a mão à frente, então não está um movimento parado, contínuo, e depois volta pressionando. Quando você tem movimentos que não tem, a base não existe movimentação, existe só a vibração, o santino que você tem a vibração, então você faz a compressão e a expansão, aqui já é uma vibração, movimento de vibração. Você tem que ter essa jogada para você pensar numa aplicação de jogar e pegar. Você tem que fazer esse trabalho com todo o corpo trabalhando naquela vibração que nós já trabalhamos contra o piso, tá? Nós falamos as aulas anteriores, ok? Então, a dinâmica do corpo, nesse foco da harmonia é essencial. E nós vamos detalhar em outras particularidades da dinâmica mais adiante. E aí nós temos a dinâmica interna e a dinâmica externa, que basicamente diferenciam as entidades mais conhecidas. Hoje nós temos aí Karatê tradicional, Karatê WKF, Karatê JKA e outras tantas que utilizam de recursos dessas duas dinâmicas, ou até linhas de Karatê, ou até professores grandes no mundo inteiro que trabalham essas linhas de Karatê. No caso do Karatê tradicional, o Sensei trabalhava bastante, e os seguidores do Sensei também trabalham bastante hoje a linha de eixo. Então, como que você faz essa questão do eixo? Você faz uma rotação, que é a força básica para você trabalhar sempre essa conexão que aumenta a sua velocidade e aumenta a sua potência quando você está conectado. Quando você faz uma rotação, sempre está no eixo conectado aqui, você vai girar, você pensa sempre nas costelas, no eixo, para você fazer uma rotação interna. O eixo é uma coluna. Então, a principal questão da palavra do eixo é a coluna vertebral, que você roda em cima dela. Então, se você faz pisando, pensando pisando, faz um guiado, pensa nessa questão de rodar na coluna. Então, vai fazer um pisando no eixo, guiado também no eixo. Tá? O principal nesse sentido, de você não ter uma rotação exagerada, você pensa em um Uzuki fechado, um pouco mais, não compacto, mas pensando mais em centralizar do que aumentar o alcance, pensando assim, aumentar a potência e a velocidade, e depois para você expandir é mais simples. Começar com uma dinâmica interna é mais simples do que começar com uma externa. Até para o movimento lento, você trabalhar fechado, conectar interno, e depois você expandir para um externo, é mais simples, tá? Externo, você trabalha dinâmica corporal externa, você trabalha a rotação especificamente mais mecanicamente aqui falando,
dos ombros, mais a parte externa do corpo. Então, nesse caso, envolvendo rotação especificamente, você trabalha ombros, você trabalha quadril, com eixo não exatamente na coluna, mas um lado do corpo, os dois movimentando, mas sem pensar num trabalho um pouco mais fechado. Essa externa é um trabalho mais aberto, a interna é mais fechada, digamos assim. Então a externa, se eu fizer o movimento de Uchiuke, basicamente, o Uchiuke na externa, ela ficaria o ombro fazendo um rami mais aberto, e aí sim, por isso existe um alongamento de base usado no JK, no WKF. Então eu faço um movimento maior, a dinâmica externa, eu trabalho a rotação aqui fora, um pouco mais aberto, tá? A interna eu trabalho mais fechado, orientado, um pouco mais no eixo do que alongamento e alcance, tá? Então basicamente nós vamos trabalhar ao longo desse treinamento mais a interna e como que eu faço para você expandir quando você precisa, por algum motivo, seja para algum campeonato, algum exame, alguma coisa que você necessite demonstrar, ou mesmo numa luta que você precise enfrentar alguém que você precise de mais alcance. Porém, o foco agora é justamente aumentar a velocidade e a potência, que a dinâmica interna, ela ajuda muito. Se você faz um golpe, por exemplo, um alcance grande de Haito, como já fizemos outras vezes, um Haito mais longo, ele geralmente pensa em rotação por aqui, pelo ombro. Aí se você faz um mais fechado, nesse sentido da conexão, é mais direto, mais potente também por ter a coluna como eixo e deslocamento direto no alvo que você precisa, sem uma menção de ataque. O tempo melhora, a velocidade e o tempo melhora bastante. E a potência, no fim, porque você precisa dessa força com a pressão no solo. A pressão no solo é o essencial para você aumentar a potência de cada golpe. E a potência vai ser o que nós vamos trabalhar na força, bastante. Bem, essa é a dinâmica do corpo e o quanto ela é importante na nossa técnica para aumentar a potência e a velocidade. Espero que tenham entendido. Deixe os seus comentários, compartilhe, curta aí nosso vídeo e qualquer dúvida podem mandar aqui e no privado também, que a gente responde com o maior prazer. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo treino também nessa semana. Os